Eita! Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Ó, tô muito perto. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é mais um lendo livro. Como enfrentar o ódio de Felipe Neto. Iremos continuar de onde paramos. Onde paramos? Vamos ver. Parte 1, a origem do ódio. No último episódio a gente leu O Policial Comandado. Balinha. Bom. Falando de Felipe Neto, antes da gente começar a leitura, eu já avisei a todos duas coisas. Esse ano vai sair o filme do Minecraft, dia 3 de abril, inclusive eu reagi ao trailer desse filme. E 2, eu vou pintar meu cabelo apenas uma vez no ano, porque meu cabelo tá tendo quedas. Quando meu cabelo tem queda, quer dizer que meu cabelo tá ferrado de tanto produto químico que eu tô passando. Cara, no banho, eu tô tomando banho assim, tá caindo. São poucos fios que caem, mas isso significa que meu cabelo está fraco, não aguenta mais passar por produtos químicos. Então esse ano eu vou pintar uma única vez. E qual que vai ser a cor, Isaaczinho? KFC, qual que é a cor? Gente, meu apelido é KFC. Ano passado, no início dele era Isaaczinho, mas é KFC o meu apelido. Por que KFC? Por causa do frango frito lá. É o mesmo nome. Então, gente, vamos ver. Mas se você criar, vou falar a cor, caramba. Muitos amigos meus pediram pra mim fazer essa cor e eu decidi aceitar esse desafio. Eu vou pintar meu cabelo marrom e verde pra assistir o filme do Minecraft. Eu vou fazer o bloco de grama do Minecraft no meu cabelo. Marrom em toda a lateral aqui e aqui em cima verde. É o Whitney. Se você tá assistindo esse vídeo, você está comemorando nesse momento. Eu só me ferro. Mas então vamos ler. Cego pelo ódio. A origem do ódio, parte 1, a origem do ódio, cego pelo ódio, chama o capítulo. Então, gente, se você já quer saber o que vai acontecer, como que vai terminar esse livro, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Sai um vídeo por dia, todo dia, de segunda a sábado, e você não pode perder nenhum. Toda terça e quinta é Saga Minecraft. Ontem não teve, por motivos de o YouTube tá horrível. Ontem, quando eu fui enviar o Saga Minecraft, apenas o vídeo de Minecraft, tá falando que não tá renderizando, falou que não tava conseguindo coletar os recursos necessários do vídeo. Eu não entendo o YouTube. Quando ele quer parar, ele para. Quando ele não quer parar, ele não para. Então deixa eu ver o que a gente vai ler hoje. A gente vai ler Cego pelo Ódio, o capítulo Cego pelo Ódio. A gente vai ler Cego pelo Ódio, Luz, Câmera e Ação. Vai ser 2 porque são muito grandes. Então vamos lá. O ódio cega, controla, não permite o contraditório. O ódio pode nascer do desejo por vingança após uma injustiça, da explosão de amor por um tímido coração e entre outros. No meu caso, ele se devia à minha ignorância da história do Brasil e à influência de familiares que repetiam mentiras que ele mesmo não sabiam serem mentiras. Nasci no Morro da Laranja, bairro do Engenho Novo, zona bastante desfavorecida na cidade do Rio de Janeiro. Longe dos cenários de cartão postal, e eu já era adulto quando a rua onde cresci foi asfaltada. E volta e meia faltava água.
Desde pequeno vi como funciona o descaso do poder público pela população mais pobre. Descaso, então. A despeito de situação difícil, ainda era um homem branco de família branca e a realidade do meu contexto familiar se mostrava muito diferente daquela de outra pessoa do subúrbio, sobretudo as negras. Não chegamos a passar necessidade, mas enfrentávamos o dia a dia com aperto. Minha mãe trabalhava como secretária em uma creche escolar, numa jornada de 12 horas de trabalho sem ganhar hora extra, e vivia sempre atolada em dívidas de cartões de crédito que ela usava apenas para o supermercado. Apesar dos percalços, éramos felizes. Bom, ele contou como se pode se originar um ódio. Muitas pessoas acham que tô com ódio hoje, tô com ódio hoje. Chutei a hack, que ódio. Muitas pessoas acham que isso é um simples ódio. Mas um ódio pode vir muito mais forte. Um ódio é muito mais forte do que você bater um dedinho na quina da hack e você xingar, puta que pariu, bati o dedinho, entendeu? O ódio pode se originar tanto se um time do seu coração perde, você é traído por um amor. Quando você é traído num relacionamento, pode gerar um ódio. E é isso. É um desejo de vingança por uma injustiça. Você quer um desejo de vingança com uma hack? Pega o martelo e quebra a hack, cara. Isso aí é injustiça, isso vai fazer a justiça ser feita quebrando a hack? Não vai. Então o ódio, ele é uma coisa muito maior, é uma raiva muito maior do que apenas da hack. E aqui também ele fala onde ele nasceu. Ele fala que ele nasceu num lugar bem precário do Rio de Janeiro, bem longe dos cartão postal de Cristo Redentor, Pão de Açúcar. E aqui fala que né, o poder político ignora os lugares mais pobres. Descaso, né? Os políticos, eles fazem pouco caso dos pobres, tipo, ignoram os pobres e favorecem o subúrbio, que são as pessoas ricas, têm mansões. Então é isso. Meus avós maternos, Dona Maria e seu Francisco, ambos operários da indústria têxtil, eram portugueses e vieram tentar a vida no Brasil em meados da década de 1950 de navio, trazendo meu tio, então com 5 anos. Minha tia nasceu em 1957 e minha mãe, Rosa, em 1965. Eles passaram temporadas alternando entre os dois países, que é Portugal e Brasil. A família do Felipe Neto de Portugal, ele tem a descendência portuguesa. Até que decidiram fincar raízes no Rio em 82 e compraram uma casa onde eu moraria por 22 anos. Em 1987, aos 21 anos, Rosa, a mãe dele no caso, engravidou por acidente de um rapaz de 19, Alexandre, e assim eu vim ao mundo. Meu pai pediu divórcio 3 meses depois do casamento, e minha mãe voltou para o Engenho Novo, onde passamos a morar todos nós. Ela, eu recém-nascido, minha avó, meu avô, minha tia, seu marido e suas 4 filhas, em uma casa de 2 quartos. Meu tio morava no terreno dos fundos com a esposa e um filho. Bom, aqui tá falando um pouco da história da família dele, que a família dele é de Portugal, como eu já havia falado, daí depois ia alternar por 2 anos, ficar indo de um país para o outro, vou visitar a família lá, daí eu venho morar aqui, visitar lá. Eles decidiram fincar. No caso, fincar raiz é realmente ficar definitivo aqui. Eles decidiram ficar definitivo e de vez em quando vai lá em Portugal visitar a família. Então aqui conta que o Felipe Neto ele nasceu sem querer, uma gravidez inesperada.
como aqui fala, ela engravidou por acidente de uma pessoa de 19 aos 21 anos. Então a mãe do Felipe Neto, quando ele engravidou, tinha 21 e o pai tinha 19. Ele nasceu, só que daí 3 meses depois o pai do Felipe Neto pediu o divórcio da mãe dele. Então ele foi morar com a avó dele na casa onde ele viveu até ele conseguir comprar o primeiro apartamento dele, né? Alugar o primeiro apartamento dele, né? Que é onde ele começou a... Quando começou, o canal começou a fazer sucesso mais alto, tirando Não Faz Sentido, né? Que ele falava... Ele vai falar aqui do Não Faz Sentido no livro. Aí, aqui ele fala que depois, quando eles voltaram, olha quantas pessoas tinha. Ela, a mãe dele, o Felipe, ele, a avó dele, o vô dele, a tia dele, o marido da tia dele e 4 filhas. 10 pessoas morando numa casa de 2 quartos. E tirando o tio dele, que estava morando num terreno abaixo. A casa do Felipe Neto, não sei se vocês acompanham ele, mas num dos vídeos antigos ele fez um tour na casa onde ele morava, e o Lucas Neto, que é o irmão dele, fez também um vídeo mostrando pro filho dele, o Luke, onde o lugar que eles cresceram. Aqui tem uma parte da frente que é a casa, aí tem um cômodo separado que é onde fica o tio dele. O tio dele morava ali, junto com a mulher dele. Para lidar com a falta de espaço, meu avô deixou a casa para a família da minha tia e construiu uma edícula que chamávamos de casinha. Para o restante da família, com uma saleta, um banheiro e um quarto. Era apertado, mas era o teto que podíamos ter. Teríamos ficado ali por bastante tempo, não fosse um assalto à casa principal que faria que com minha tia decidisse voltar para Portugal em 1989. Então aqui fala que depois que o vô do Felipe Neto, ele fez uma edícula que chamavam de casinha, mas aí aconteceu um assalto na casa principal, que é na casa que ele fala aqui de 2 quartos, que a tia ficou com tanto medo do Engenho Novo que decidiu voltar para a terra dela, né, porque lá em Portugal. A edícula se tornou um anexo que viria a ser meu pequeno escritório e onde eu gravaria meus primeiros vídeos para o YouTube, onde cresceu Não Faz Sentido. Em 1991, minha mãe se casou de novo e engravidou do meu irmão, Lucas, que nasceu em 1992. No ano seguinte, meu avô morreu de forma inesperada, vítima de um AVC. O avô dele morreu de AVC em 1993, um ano depois do Lucas nascer. Mesmo abalada, minha família se reergueu, sempre oferecendo amor, aceitação e carinho. Meu pai e a família dele também foram extremamente presentes em geral, durante os períodos de lazer e férias, mas também na educação. Minha mãe trabalhava muito, mais do que era concebível para um ser humano, acordando todos os dias às 5h45 e voltando para casa às 7h30 da noite. Não sobrava tempo para que ela pudesse se aprofundar em assuntos como a política. Nessa área, até por ter entrado na faculdade de Direito, que fazia a cabeça da família era meu tio. O mantra era só plantar que irá colher. O mantra é uma frase, né? O mantra é como se fosse um ditado. Que aqui fala assim, é só plantar que é aquela... Para você colher, você tem que plantar. Então, colha coisas boas. Se você colher coisas boas, você vai... se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Por exemplo, se você planta o mal, o ódio, que aqui fala, se você trata mal as pessoas, você acha que você vai colher verduras frescas? Não. Você vai ser retribuído da mesma forma que você transmitiu esse ódio para essa pessoa. Todos os mal que você fez a pessoa vai voltar para você. Mas se você colher o bem, vai ajudar uma pessoa, ser empático com uma pessoa, ajudar um idoso a atravessar uma rua, isso volta com você por coisas boas. Então, esse é um mantra. O mantra é a frase que definia, tipo, o mantra é plantar que irá colher, guiava nossos dias. Olha lá, era uma frase de inspiração deles que fazia seguir, por exemplo, persistente. Eu não acreditava em sorte, muito menos que os políticos deveriam se meter em qualquer coisa.
Afinal, eles nunca ajudariam minha mãe. Como trabalhava e tinha um pequeno salário, ela não tinha direito a nenhum auxílio, o que fazia acreditar, revoltando, que a ajuda do governo é uma coisa para vagabundo, que não quer trabalhar. Equivocado, eu acreditava que só trabalhadores deveriam receber algum auxílio, o que completaria minha mãe e me ajudaria minha família. Bom, aqui o Felipe Neto está falando o quê? Depois que ele falou que o mantra, né, plantar é só colher, né, aqui ele fala que ele não acredita em sorte, porque os políticos, eles não deveriam se meter em qualquer coisa. Talvez, às vezes, os políticos se metem em qualquer coisa, mas às vezes eles não têm que fazer isso, né? Eles não deveriam, mas eles fazem. Porque eles nunca ajudariam a mãe dele, porque aqui o Felipe Neto implantaram na cabeça dele, lembrando que eu estou sendo imparcial nesse livro, não favoreço nenhum político, tanto PL, tanto PT, não favoreço nenhum partido, não favoreço nenhum nome político, ok? Então aqui tá falando que o auxílio, tipo Bolsa Família, auxílio, essas coisas aí, auxílio de governo, tudo é por povo que é vagabundo e não quer trabalhar. E é isso que colocaram na cabeça dele quando ele era pequeno, na opinião dele aqui do livro, tá bom, gente? Eu sou imparcial. Mas o governo só ajudava gente sem estado e sem emprego, que eu via como gente burra e vagabunda. Não, gente desfavorecida e marginalizada. Então aqui tá falando que o governo só ajudava as pessoas que não tinham emprego nenhum, já que a mãe do Felipe Neto tinha um emprego, mesmo com salário baixo, não tinha auxílio nenhum. Então aqui tá falando que são pessoas vagabundas e burras. Pessoas que é burras o suficiente para não conseguir um emprego, e pessoas vagabundas que não querem trabalhar por preguiça. Ou, como na forma formal que o Felipe fala aqui, desfavorecida de inteligência ou marginalizada. Essas ideias não brotaram sozinhas na minha cabeça. Meu tio era um homem tradicional e conservador. Entrou na faculdade já depois dos 40 anos. Ascendeu e começou a ganhar dinheiro com um escritório da própria advocacia, transformando sua casa dos fundos, da casa dele, no caso, do Felipe Neto, em uma grande casa de 3 andares. Era um homem peculiar. Nutria um ódio gigantesco por governos de esquerda e dizia que Fernando Collor de Mello havia sido o melhor presidente da história do país. Para meu tio, Luiz Inácio Lula da Silva era o Satanás personificado, um demônio comunista que comia bebês no café da manhã. Que pesado isso, gente. Bom, aqui o Felipe fala que essas ideias que o governo só ajudava pessoas desempregadas, que no caso, na opinião dele, pessoas vagabundas e burras, ou desfavorecidas ou marginalizadas, quem colocou isso na cabeça dele foi o próprio tio. Porque o tio dele, como ele falou, que nutria um governo totalmente, um lado do governo totalmente no parte de direita, né? Que ele falava que, falava que o Lula, não vou falar o nome completo dele toda vez, mas o Lula era um satanás. Ó, tá escrito aqui, gente, eu não tô falando por mim, ó. Era o Satanás personificado, um demônio comunista que comia bebês no café da manhã. O tio do Felipe Neto implantou na cabeça dele que o PT era o vilão e o PL era o herói. Não, PL, PT não, é esquerda, vilão, direita, herói. Esquerda, vilão, direita, herói. Ok? Tudo que ele dizia ficava impresso na minha cabeça. E o mesmo ocorria com minha mãe, verdadeira esponja replicadora de tudo que chegava a ela pelo irmão. Não acredito que ele seja uma pessoa ruim. Hoje consigo entender que meu tio também foi vítima, condicionado a pensar assim por todo um sistema de ideias. Uma máquina de propaganda da meritocracia que vende que a direita é boa e a esquerda é má. Vai por mim, basta se esforçar. Não acredito no Estado, não acredito em políticos. Eles só ajudam os pobres para continuar no poder. Bom, aqui tá falando que o tio dele foi vítima
das pessoas que falam que que a esquerda é o mal e a direita é bem, é o bom, né, o herói. Aqui, ó, deixa eu ver o que mais tá falando aqui, ó. Aqui tá falando que colocaram na cabeça dele que o poder político, no caso o presidente, os políticos, né, eles só ajudavam os pobres para ganhar voto nas eleições. Cresci alimentando mais profundo ódio por tudo que se relacionasse à esquerda. Quando Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se presidente do Brasil, eu tinha 15 anos e senti meu ódio disparar. Também não ajudou que o primeiro governo Lula tinha sido manchado pelo escândalo do Mensalão. Em 2005, que resultou na cassação e renúncia de vários aliados do presidente, acreditávamos que Lula era um corrupto, bandido, safado. Todo mundo que o cercava, que votava nele, era igual. E só votavam nele porque eram comprados com a Bolsa Família. Bom, aqui tá falando que o Lula, ele criou o Bolsa Família só pra ganhar voto no poder. E, né, o Felipe Neto falou que quando o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito o presidente do Brasil, antes da Dilma, foi antes da Dilma ainda. Foi quando ele foi eleito antes da Dilma Rousseff. O ódio do Felipe Neto disparou de uma forma com 15 anos, gente. Ele tem a minha idade. Quando o ódio dele, ele tinha um ódio político com 15 anos, gente. 15 anos. Pelo amor de Deus. Eu sei dessas coisas, querer votar, mas 15 anos, pelo amor de Deus. Gente, com 15 anos, eu tô brincando na rua. Não, na rua eu não brinco, infelizmente. Enquanto isso, nossa crença na meritocracia continuava inabalável. Por isso comecei a trabalhar aos 13 anos. Foi com essa idade que abri minha primeira empresa, um serviço de telemensagens. Lembro disso no Draw My Life, do Felipe Neto. Juntei dinheiro de um emprego temporário numa loja que pertencia ao meu avô paterno e que vendia utensílios de metal para camelôs no centro da cidade. Comprei o equipamento, anunciei no jornal, mas a empresa não deu certo. É óbvio. Eu tinha 13 anos. Aos 14, conheci o mundo do design gráfico e comecei a desenvolver sites, logotipos e todo tipo de arte visual. Aos 15 anos, consegui um estágio como designer de interface. Nossa, gente, a gente só vai ler um tema hoje. É grande pra caramba esse tema. É curioso como a meritocracia precisa encontrar desculpas para justificar o suposto fracasso daqueles que ama. Afinal, se para enriquecer basta a gente se esforçar e ser inteligente, por que minha mãe continuava pobre? Pera, deixa eu entender aqui. É curioso como a meritocracia precisa encontrar desculpas para justificar o suposto fracasso deles que ama. Afinal, se para enriquecer basta a gente se esforçar e ser inteligente, por que minha mãe continuava pobre? Ela seria menos inteligente, menos esforçada? Ora, Dona Rosa trabalhava mais de 12 horas por dia sem cobrar hora extra e era tão inteligente que, sem qualquer diploma de curso superior, foi alçada ao cargo de coordenadora após uma década de dedicação. Ó, de coordenador, de secretária passou para coordenador. Não faltava por doença, vendia as férias para botar mais dinheiro dentro de casa, ou seja, ela não parava em momento nenhum. Então aqui que o Felipe Neto está falando aqui, que mesmo nas férias da mãe, ao invés dela ficar em casa relaxando pro ano que vem, ela achava outro emprego durante as férias dela. Além disso, dizer que minha mãe teria qualquer déficit de inteligência seria uma tremenda verdade. Falar que a mãe do Felipe Neto tem um déficit de inteligência. Dotada de uma extraordinária capacidade de leitura que herdei parcialmente. Ela devorava livros em uma velocidade quase sobre-humana. Devorar livros, gente, pelo amor de Deus, não seja que nem o Chapolin,
né, falar, ela comia os livros, meu Deus, devorar livro com a mente, gente. Como é que você devora livro com a mente? Você desfruta do conteúdo que o livro tem a oferecer. Isso que é você devorar o livro com a mente. Você desfruta de todo o conhecimento que o livro tem, todas as informações, é isso. E acabou entrando na faculdade de pedagogia. Pedagogia é professor, tá bom? Professor geralmente do primeiro ao quinto ano. Pedagogia é tudo em geral. É coisa de aluno, é professor, né? Porque daí se for fazer curso solo, aí tem que fazer letras, matemática, essas coisas. Formou-se em 2008, com notas que deixaram a mim e meu irmão com enorme vergonha. Sem exagero, Dona Rosa ficava furiosa quando ela tirava 9,5 na prova. Que nem eu vi um vídeo assim, a menina que tirou 9,5 na prova, ela tá chorando assim, daí eu com 6,5, a professora arredondou pra 7, dançando com os amigos felizão assim. Então aqui, por que vergonha? O Felipe falou que com as notas da Dona Rosa deixou eles com vergonha. Vergonha porque eles tiravam tudo nota baixa e a Dona Rosa com 9,5 tava reclamando da nota dela que queria ter tirado 10. Mas acreditar cegamente na meritocracia é um veneno tão corrosivo que por um tempo eu de fato supus que minha mãe não fosse dedicada ou inteligente o bastante para ficar rica. E a culpa teria sido inteiramente dela, que preferia ser uma simples funcionária a se arriscar a colher frutos do capitalismo, sistema maravilhoso que pode deixar qualquer um milionário, basta querer e se jogar. Gente, eu vou acender a luz para vocês enxergarem melhor. Ó, 1, 2, 3 e bum! Uhul! Nossa, dá pra enxergar bem agora. Agora até desligar essa luz aqui. Vou deixar ligado que tá iluminando. Vamos lá. Quando eu era adolescente, ela brigou comigo porque eu não saía do computador e minhas notas estavam caindo. Retruquei que um dia eu ficaria milionário com aquilo tudo, que o problema era que ela não entendia. Dona Rosa respondeu prontamente. Entendia o suficiente para saber que aquilo poderia comprometer meu futuro. Perdi a cabeça e explodi. Do que você sabe? Você é uma secretária. Ela começou a chorar e se defendeu a gritos. Foi essa secretária que te sustentou até hoje. No mesmo instante, percebi que tinha falado uma coisa horrorosa. Abracei minha mãe desesperado, pedindo perdão, mas o que eu havia dito não podia ser desdito. Caraca, pesado, velho. Aqui assim, o que o Felipe Neto, após o curso de design gráfico que ele falou aqui, ele começou a focar muito no design gráfico, a mexer com essas coisas de computador, né, fazer logotipo, apps, essas coisas. Inclusive ele fez um app, como que chama? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Ele fez um app. É o Freeze, é alguma coisa. Freeze. Tô vendo aqui, gente, se eu não acho. Depois, mas ele fez um app. Tanto, tirando o app do Felipe Neto, tirando o app próprio dele que ele fez, mas ele fez outro app antes desse. Aqui daí a mãe dele foi questioná-lo, ele falou que a mãe dele foi questionar, você tá fazendo isso porque você tá caindo suas notas, assim, o que você sabe se você é só uma secretária? Cara, se eu falar isso pra minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Aqui ela falou, foi essa secretária que sustentou até hoje. Então, Felipe, a mãe dele retrucou de uma forma inesperada pra ele, que ele se sentiu ofendido, que ele se sentiu mal depois do que a mãe dele falou. Porque depois que, assim, a mãe luta pra dar o melhor pro filho, aí o filho fala na sua cara, você é só uma secretária. Cara, é a mesma coisa assim, na minha opinião, se meu filho fala isso pra mim, seria melhor ele ter me enfiado a mão na minha cara. Do que ele falar, se eu tivesse essas condições,
e ele falasse isso pra mim, eu falei, cara, seria melhor você ter enfiado a mão na minha cara, mas isso que você falou pra mim dói mais do que um tapa. E isso daqui com certeza doeu mais do que um tapa. Hoje percebo que aquela fala não decorreu de um mero impulso. Não foi dita impensadamente, mas era o reflexo de uma ideia que estava impregnada em mim. Então aqui está falando que depois de um tempo, que hoje, né, 2024, que é quando lançou o livro, ele percebe que aquela palavra que ele falou, é só uma secretária, não foi uma palavra, por impulso, que eu tava com ódio, mas sim foi por uma coisa que estava impregnado, o ódio que estava impregnado nele, fez ele fazer isso com a família dele. Olha o que o ódio pode fazer com a gente. Se minha mãe era uma secretária que trabalhava 12 horas por dia e não conseguia pagar as contas, a culpa era dela. Nem passava pela minha cabeça questionar que talvez o problema estivesse no discurso meritocrático, nas desigualdades sociais que impactavam as oportunidades que cada pessoa tinha. Afinal, por que tantas pessoas se esforçavam e mesmo assim não tinham como se sustentar? Para mim, pensar dessa maneira era papo de comunista. E comunistas queriam destruir a família e a sociedade, conforme meu tio havia me ensinado e eu mesmo tinha lido em diversos livros. Tudo que eu lia ou assistia só reforçava o que eu já sabia. A esquerda, a vilã, a direita, é a heroína. Desde os livros de George Orwell, acho que é isso, até os filmes de Hollywood, que valia era essa interpretação do mundo. Mais tarde eu entenderia que isso é o viés de confirmação, que é quando só levamos em conta as opiniões que nos convêm. Como desde cedo eu fora inoculado com uma verdade absoluta, jamais a punha em xeque. Com o tempo, buscava em livros ou filmes apenas o que se alinhava às minhas convicções, descartando tudo que pudesse confrontá-las. Se meu professor de história pintava Collor com tintas não muito favoráveis, eu presumia que ele era mais um esquerdista imoral querendo desvirtuar a mente dos jovens. Então aqui na opinião dele está falando aqui que para ele, como eu já falei várias vezes, a heroína é a direita, o vilão é a esquerda, e se o professor pintasse o desenho de cores diferentes do que era favorável para o Felipe, ele era mais um comunista, que no caso ele era mais um esquerdista. No caso fala aqui, tá bom, gente? Se o professor de... tá bom, aqui já falou. Se um autor questionava a direita, eu me mantinha longe daquele degenerado. Ignorava reportagens que falavam das grandes conquistas da gestão do Lula. Feitos que eu considerava sorte ou mentiras. Bom, aqui tá falando que depois que implantaram que o PT, eu sempre falo PT, mas a esquerda é o vilão, ele questionava tudo. Então, por exemplo, pode ser um cara assim, nossa, eu admiro esse cara pra caramba. Ele tava falando, ele ignorava conquistas que o Lula fazia, novas leis que talvez seriam boas pro Brasil, ele ignorava. Reportagens contra a direita, ele ignorava. Que é uma coisa que ele presumia ou sorte ou mentira. Seria mentira. Já aquelas que apontavam erros e escândalos em automaticamente presumia como verdadeiras. Nós queremos estar certos, então negamos tudo que nos confronte e nos apegamos a tudo que confirma o que supomos saber. Gente, eu vou levar meus bichos ali rapidinho no pia ali, gente. No pia ali. E o bicho tá ali atrás, ó. Olha a cabecinha dele aqui, ó. Aqui, ó. Já volto. Vamos lá, Brasil! Minha principal discordância com meu tio era sua defesa da ditadura militar. Ele defendia a ditadura militar. Desde pequeno eu repudiava aquele período, né? Ele odiava.
sobretudo em função das torturas, das mortes, da censura artística e jornalística. E, diferentemente dele, sempre demonstrei grande interesse pela arte e pela cultura, incentivado pelo meu pai, que me levava aos museus, espetáculos de orquestra sinfônica brasileira e de balé. Na escola particular que frequentei, graças aos esforços dos meus pais e avós, esse gosto se materializou no curso de teatro. Ele fez curso de teatro também, viu, gente? Felipe Neto, ele é ator. Inclusive, ele fez um filme chamado Tudo por um Popstar. Inclusive, vai sair o 2 agora, mas ele não vai estar fazendo... Vai ter o personagem que ele participou, mas não vai ser ele o ator. Eu amava o palco e sentia a arte em mim em cada gosto. Mas sabia que a atuação era uma carreira difícil financeiramente. Então, optei pela área de design gráfico, que também tinha sido seu lado artístico. Mais do que uma paixão, a arte me proporcionou um sentimento e uma experiência que talvez eu jamais tivesse encontrado de outra forma. A rebeldia e o contato com o contraditório. Comecei a fazer o curso de desenho industrial na faculdade, onde conheci muita gente de esquerda, e até o estereótipo do esquerdista monstruoso. Tá acabando. Falta mais uma página e meia. Olha lá. Que havia construído e consegui conhecer até estereótipos do esquerdista monstruoso que eu havia construído ao longo da minha vida, e o que eu havia construído ao longo da minha vida ficou balanceado. Ainda que não admitisse mudar uma vírgula sobre meus valores. A convivência com aquelas pessoas foi o primeiro minúsculo passo para expandir minha visão. Aos 20 anos, resolvi dar uma chance ao teatro e sair de casa para tentar a faculdade de artes cênicas, enquanto fazia meus trabalhos como designer. Foi aí que mergulhei de vez no mundo que nunca imaginaria ser possível. Fosse contracenando em cenas homossexuais, fosse fazendo uma aula inteira com a turma toda nua, ou participando de festa que as pessoas perdiam a linha. E eu, de repente, me vi num ambiente que cresci ouvindo ser imoral, nojento e destruidor. O problema era que ninguém ali era nada disso. Talvez só imoral e depender de certos padrões. Mas até aí, o que seria moral? Seria que essa tal moral era realmente positiva para a sociedade? Quem definiu o que era moral ou não? Meu cérebro, que antes era um caldeirão de certezas, começou a virar um caldeirão de dúvidas. Bom, aqui ele conta que quando ele começou a fazer o curso de teatro, ele conheceu muitas pessoas, muitas pessoas que votavam, que eram do lado da esquerda. E quando ele analisou, ele percebeu que formou uma dúvida na cabeça dele. Ele falou que será que o ódio que eu implantei na minha mente, que o meu tio implantou na minha mente, será que eu estava errado todo esse tempo? Porque as pessoas não pareciam ser tudo aquilo que o tio dele tinha implantado na cabeça dele. Então, aqui ele fala que tá falando, ó, que o cérebro dele, que antes era um caldeirão de certezas, que o PT, que a esquerda era ruim e a direita era mal, ele começou a ter dúvidas se realmente era isso mesmo ou era mentira. Infelizmente, depois de um ano, a falta de dinheiro me obrigou a voltar para a casa da minha mãe, quebrado e tendo que recomeçar. Eu havia fracassado em minha tentativa de ser ator. Havia fracassado em ganhar dinheiro como designer. Fracassar em uma empresa de design que tinha aberto com um negócio, com um sócio. Fracassei até mesmo num site com notícias e downloads de seriados, chama Free TV lá, o site que ele criou, que eu administrava havia 4 anos e eu amava. Eu era um fracasso. E se tinha uma coisa que a vida me tinha ensinado, era que se eu tivesse fracassado, a culpa era de quem? Do PT. Agora é PT, porque agora tá escrito PT aqui. Quase toda pessoa que acreditava na meritocracia tem isso em comum. Quando consegue sucesso, o mérito se deve inteiramente a seu esforço. Contudo, quando fracassa, a meritocracia é o primeiro a não assumir a culpa. Foram os impostos, foi a burocracia, foi esse Estado inchado,
foram os outros. Mas quando outra pessoa fracassa, nesse caso a culpa é só dela. O ódio pelo Lula e pelo PT permanecia inalterado. Quer dizer que não mudou, permanecia o mesmo. Ele tinha o mesmo ódio que ele tinha quando o tio implantou na cabeça dele. Ele tinha o mesmo ódio pelo Lula, o mesmo ódio pelo PT. Mesmo depois das minhas incursões ao mundo da esquerda, que é quando ele fez o curso de teatro que ele se aproximou mais. Por mais que eu conseguisse enxergar as pessoas de esquerda como normais, entre aspas, ele fala aqui, nada tinha mudado na minha relação com a política. Aquele era um ódio muito mais enraizado e profundo do qual nem mesmo a minha família paterna, que sempre votou no PT, conseguia me dissuadir. Eu havia quebrado financeiramente em função da crise de 2008, que fez com que as empresas que me pagavam para fornecer serviços de design cortassem essas despesas. Na televisão, via Lula dizer que essa crise internacional seria apenas uma marolinha no Brasil. Eu havia perdido toda a minha fonte de renda e fora obrigado a voltar para o Engenho Novo por causa dessa marolinha, entre aspas, no caso. Minha rejeição àquele homem era imensa. E eu seguiria com aquele sentimento até a criação do meu canal no YouTube, 2 anos depois. Em 2000, eu tinha 22 anos e estava exausto. Exausto de me sentir fracassado. Exausto de sentir tanto ódio o tempo inteiro. Tinha raiva de atores sem talento que faziam sucesso. Tinha raiva de bandas que explodiam com músicas que eu considerava imbecis. Tinha raiva da vida, da política, de tudo. Eu estava mais radical do que nunca, contra tudo e todos. Fim. Do mais capítulo. No próximo episódio, nós vamos ler Luz, Câmera e Ação. E mais um, que esse aqui é curto. A Ascensão do Ódio Brasileiro. Ok, gente. E aí, o que vocês acharam do episódio de hoje, gente? Interessante, não é? É interessante. Então agora vamos parar aqui. Gravar aqui pra mim não perder. Muito interessante. Tô achando o livro do Felipe Neto muito interessante. Primeira vez que eu me interesso tanto num livro na minha vida. E olha que eu não gosto muito de ler. É isso que a minha professora assiste esse vídeo e vê que eu não gosto de ler. Mas infelizmente não, né? Felizmente ou infelizmente, os dois. Esse ano eu tenho trilha de produção textual. Uma matéria só de produção de texto. Redação. Então esse ano eu não posso nem reclamar. Eu não gosto de ler, gente. Nunca gostei. Cara, eu não me vejo sentado num lugar calmo, lendo. Eu só tô lendo esse livro aqui porque realmente eu me interesso. Tenho que começar a ler livros que eu gosto. Por exemplo, o livro que a gente vai ler ano que vem, em 2026, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Aquele livro ali tem uma cara muito chamativa, né? Que ali fala que muitos brasileiros estão ligando foda-se pra vida. Não fazem nada. Então é isso. Nós vamos ler. Vai estar muito longe ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Porque temos vídeo todo dia de segunda a sábado. E você não pode perder nenhum. Todas as terças e quintas temos Saga Minecraft. Então, gente, um beijão pra vocês. Beijo pra você, pra sua família, pra sua avó, pro seu avô, todo mundo que você conhece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau!